Olá você, hoje é dia 22 de julho de 2025. Tem uma profecia de um pastor que ainda hoje de manhã eu estava vendo sobre o dia de hoje, dizendo que vai ser um dia tão marcante para o Brasil que vai ter que ser escrito um novo livro de história, vai ter que ser mudada a nossa história por causa da data de hoje. Eu realmente não sei o que ele quis dizer com isso, eu não sei se isso que ele está falando realmente procede de Deus, pode ser que sim, não vou colocar dúvidas sobre isso, a gente vai ter que esperar para ver. Mas, de qualquer forma, é um dia bastante significativo. Muita coisa está acontecendo na nossa nação. Muitas coisas estão vindo à tona, muitas coisas estão surgindo, assim, quase que do nada, pegando a gente, às vezes, até um pouco desprevenido. Para quem não acompanha o noticiário, para quem não acompanha o que está acontecendo por trás da notícia, por trás dos bastidores, por trás daquilo que as grandes mídias não trazem para nós, as pessoas estão sendo pegas totalmente desprevenidas. Quem acompanha já mais ou menos espera por isso. Principalmente quem acompanha as profecias, quem acompanha o que Deus já determinou que iria acontecer nos últimos tempos, desde muito antes da fundação do mundo. Agora, tem coisas que eu acho que vale a pena a gente levantar e lembrar que estão acontecendo agora. Há algum tempo atrás eu lembrei e trouxe à tona aqui no canal, eu vou ver se eu coloco um card aqui, lembrando, ou aqui, lembrando desse vídeo, que fala sobre uma profecia ou uma visão, na verdade, que um pastor teve no dia do segundo turno das eleições aqui no Brasil, dia 30 de outubro de 2022. Eu vou colocar a profecia aqui para você lembrar o que trata essa visão, né? Essa visão que ele teve. Eu não vou chamar de profecia necessariamente, foi uma visão. E para você lembrar, eu vou colocar o link desse card aqui, que foi um vídeo que eu fiz sobre isso já há 2 anos, e que talvez seja bom a gente lembrar dele, porque está acontecendo hoje. Esse sonho, essa visão, ele via um grande dragão vermelho voando sobre o Brasil, lançando fogo sobre a nação, amedrontando as pessoas, fazendo com que as pessoas ficassem tímidas, ficassem amedrontadas. Isso aconteceu antes do famigerado 8 de janeiro, e foi quando começou realmente o medo nas pessoas de falar, de expressar o que estão pensando, de irem para a rua se manifestar, porque tantas pessoas perderam a liberdade por causa disso, que o povo começou a ficar tímido, intimidado. E essa visão falava exatamente sobre isso. Esse dragão estava sendo pilotado, ou estava sendo cavalgado por um homem que tinha o espírito de Jezabel. A gente conhece Jezabel, aquela rainha lá do tempo do profeta Elias, que tanto amedrontou e tanto humilhou e tentou até dizimar o povo chamado por Deus, o povo de Israel. E naquele tempo ela não teve sucesso. Elias foi um profeta muito vigoroso, muito usado por Deus, e a Jezabel foi humilhada, tanto ela quanto o marido dela, o rei Acabe. Mas hoje, nessa visão, esse pastor via um homem com essas características, com esse espírito de Jezabel, humilhando, ameaçando, confrontando e arrebatando a liberdade da nossa nação. Eu acho que a gente sabe quem é esse homem. Eu acho que a gente já teve condições de identificar quem é esse homem que está em cima desse dragão vermelho. Essa cor vermelha nos lembra de muita coisa, né? Partido, um país do Oriente e várias coisas que estão realmente hoje oprimindo o Brasil e trazendo dias sombrios sobre a nação. Então eu acho que esse sonho está ficando cada vez mais fácil de ser decifrado, de ser entendido. A gente pode realmente ver hoje a concretização do que estava acontecendo ali. Mas o que mais me chamou a atenção essa noite, pouco antes de acordar, naquele momento que a gente fica entre dormir e acordar, já final de madrugada, eu comecei a ter umas certas direções no meu espírito. Quando eu levantei para orar, hoje é um dia de jejum convocado pelas igrejas que querem ver o bem da nossa nação, e eu estou hoje consagrando ao Senhor em jejum, e comecei meu dia orando, e nessa oração foi confirmado comigo uma direção, um entendimento sobre algo que muitas pessoas têm dúvida. Na palavra de Deus, que eu estou com um aberto aqui atrás de mim no livro de Salmos, no capítulo Salmo 115, mas nessa palavra, lá no livro de Êxodo,
um livro escrito por Moisés, a gente vê a narrativa de quando o povo foi liberto da escravidão no Egito. O povo de Israel tinha passado 430 anos cativo no Egito. Moisés foi levantado para ser o libertador desse povo, para confrontar Faraó e falar para Faraó que o povo ia sair dali para poder adorar a Deus na terra que Deus prometeu para o seu povo. E uma coisa que muita gente vê, eu mesmo sempre vi no livro do Êxodo, que eu sempre achei um pouco esquisito, assim, um pouco difícil de entender, é porque no Êxodo diz que Deus, o próprio Deus, endureceu o coração do Faraó. Para o Faraó não deixar o povo sair, dificultar, fazer todo tipo de ameaça, todo tipo de pressão, tudo para que o povo se sentisse cada vez mais enfraquecido e não quisesse mais a liberdade deles. Interessante como isso daí se parece com os nossos dias, né? O povo querendo liberdade e alguém endurecendo, alguém dificultando, alguém fazendo todo tipo de coisa, de ameaça, de pressão, para que a gente desista de lutar pela nossa liberdade. E Deus disse que o próprio Deus endureceria o coração de Faraó. Agora, a gente pensa, mas que interesse Deus tinha de endurecer o coração desse homem? Para que o povo não pudesse sair com mais facilidade, para que Moisés pudesse chegar lá com ele no primeiro contato, olha, Faraó, o povo vai sair, tudo bem, beleza, podem ir. Não podia ter sido assim? Ele facilitar e o povo sair tranquilo, sem problema nenhum? Mas Deus disse, não, eu vou endurecer o coração, para a coisa ficar mais difícil, para a coisa ficar mais trabalhosa, para a coisa ficar mais demorada. Por que Deus fez isso? Qual é a intenção? Qual é a vantagem nisso? Qual é o benefício disso? No próprio livro de Êxodo explica isso. Deus disse para Moisés que ele iria endurecer o coração para que coisas assombrosas pudessem acontecer. Lembra das 10 pragas? Pois é. Para que o povo lembrasse do grande livramento. Para que até hoje essa história fosse contada e nunca fosse esquecido o que Deus fez por aquele povo para libertar do Egito. Porque se fosse muito fácil, logo ia ser esquecido. Não ia ser comentado. Não ia se tornar um capítulo importante na história daquele povo. Ia ser uma coisa banal. Olha, Moisés chegou, falou com o faraó, a gente saiu. Né? O próprio Daniel, quando ele fala lá com o rei Dário, para libertar o povo, e depois o rei Ciro, para poderem voltar para Jerusalém, não foi tão difícil. Daniel já tinha passado muitos anos ali, já tinha ido para a Cova de Leões, uma série de coisas, mas quando ele foi falar com o rei, o novo rei que chegou, o Ciro, e dizer, olha, liberta meu povo, ele facilitou, aí foi Zorobabel, foi Esdras, foi Neemias, voltaram, reconstruíram, foi bem mais fácil. Mas por que lá no Egito teve que ser tão difícil? Teve que fazer a invocação de 10 pragas terríveis sobre o povo para que pudessem sair. Foi para que o nome de Deus fosse ainda mais glorificado. Foi para que o poder, a graça, a misericórdia, o perdão, o amor de Deus ficasse ainda mais claro, ainda mais patente sobre aquele povo e nunca fosse esquecido o que Deus faz pelo povo dele quando ele quer fazer. Hoje, a gente vê aqui sobre nós um faraó que está com o coração duro e que o tempo todo ele dobra a aposta, por mais que venham sanções, por mais que venha perda de visto, por mais que venha pressão, por mais que venha povo nas ruas, por mais que venha tudo que vem, ele endurece o coração e não facilita e não faz nada para que a coisa aconteça, para que essa liberdade possa vir, para que esse povo possa respirar aliviado. Será que Deus não está endurecendo o coração desse faraó? Será que Deus não está fazendo isso para que o povo aprenda a clamar? Porque lá no Egito, quando a coisa começou a pegar, quando começou a ficar feia, o povo aprendeu de novo a clamar, porque o povo tinha esquecido de chorar para Deus, de clamar a Deus pela misericórdia, pelo livramento. E aí, na hora daquele aperto, na hora daquele aperreio, o povo voltou a clamar, o povo lembrou que tinha que clamar, que tinha um Deus no céu que lembrava deles. E aí sim, quando aprenderam que tinham que clamar e quando voltaram a ele, assim como diz lá em 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu,
perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra precisa ser sarada, nossos pecados precisam ser perdoados. O Senhor vai nos ouvir se nós formos pelos canais corretos. E o coração do faraó se endurece para que a gente se lembre disso, porque a gente está muito acomodado, a gente está muito parado, a gente está com os nossos braços cruzados, a gente tem que se levantar em oração, em jejum, em batalha espiritual, confrontar esse principado, essa potestade que está sobre nossa nação, derrubar esse dragão vermelho, derrubar esse homem com o espírito de Jezabel, declarar sobre nossa nação que só o Senhor é Deus, que quem reina, quem é o Senhor sobre essa nação se chama Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o Messias prometido, o Nazareno que se levantou por nós, para nós e a favor de nós, por toda a eternidade. Que nós lembremos que nós temos um Deus que nos escuta, que nós temos um Deus que nos protege, nos guarda, nos conduz e nos leva a caminhar em vitória. Que nós lembremos que o nosso país é um país de promessas do Senhor, como celeiro para as nações, como celeiro missionário, para que todas as nações ouçam a palavra do nosso Deus. E esse país tem um destino profético, tem promessa, e essa promessa vai ser cumprida, porque aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, mas é o Senhor dos exércitos, que não conhece derrota e que tem toda a eternidade, todo o universo, toda a criação nas suas mãos, que controla tudo com amor, mas ao mesmo tempo com mão de ferro, com justiça, ao mesmo tempo com fidelidade. Vamos lembrar disso, nação. Vamos lembrar disso, povo de Deus. Vamos continuar buscando, orando, jejuando, ministrando sobre essa nação, profetizando sobre essa nação e não aceitando que nenhuma Jezabel, nenhum Acabe, nenhum tipo de potestade, principado, ou dominador ou demônio, nada venha sobre nós, porque nós somos herdeiros e filhos do Altíssimo. E essa nação pertence ao Senhor, hoje e sempre. É povo de promessas, é nação escolhida, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos lembrar disso, vamos acordar e vamos resgatar a nossa nação da mão dos usurpadores. O Senhor está conosco, do nosso lado. E se Ele está conosco, a vitória é certa. Não esqueça disso nunca. Levante-se. Hoje é dia de jejum. Terça-feira que vem de novo. A outra terça-feira de novo. E vamos manter a nosso espírito aguerrido, nossos punhos levantados, nossos corações voltados para que o Senhor faça a justiça sobre nós. Todos os dias. Que o Senhor abençoe a sua vida, que guarde seu dia e que te fortaleça e te faça sempre fiel, vencedor, cheio do Espírito Santo, para vencer todas as batalhas. Em nome de Jesus. Vejo você no próximo vídeo. Amém.